Boa noite a todos, é um prazer estar com vocês novamente. Para quem não me conhece, eu sou Carlos de Oliveira, conhecido aí no universo como Chietna. Trago a proposta dessas aulas online sobre a espiritualidade universal, ao qual o objetivo é transcender as limitações que as doutrinas, que os dogmas, que as religiões acabam nos limitando, né? Dando um ponto de vista mais cósmico, mais amplo, uma visão de vida universal, de existência universal, de ciclo universal. Não sou criador de nenhuma teoria, não sou mestre de nada, sou apenas uma pessoa, um irmão que tem muita vontade no coração de poder dar esclarecimentos, ajudar a quem quer que seja, dentro daquilo que eu vim para fazer nesse planeta e dentro das experiências que eu adquiri na minha vida, nos meus estudos, nas minhas meditações, nas minhas experiências espirituais, minhas experiências com irmãos espirituais do plano terrestre, irmãos extraterrestres, né, ou estelares, como muitos chamam, irmãos intraterrenos, ou seja, todos nós temos a capacidade de nos sintonizar conosco mesmo. Nosso tema de hoje, irmãos, ontem eu falei sobre o poder da mente, né, sobre a nossa... que eu ia falar sobre isso hoje, que a nossa quarta aula seria sobre o poder da mente. Mas eu vou ser muito breve, porque muitas pessoas também levantaram a expectativa sobre o tema, e eu acho importante, né, já que eu falei desse tema, falar um pouco sobre ele. Mas depois eu queria deixar um espaço, né, para tentar deixar fluir uma orientação direta dos nossos mentores, né? Eu já pedi para eles, foi de concordância, que eles se comunicassem, falassem, deixassem fluir através de mim, assim, com uma canalização transparente sobre um tema que eles vão escolher e que eles vão dissertar, né? Mas vamos falar um pouco do poder da mente. Tudo é frequência, né? Hoje todo mundo tem ouvido falar muito da física quântica, né? E a própria ciência, ela está descobrindo, né? Já descobriu, só que eles querem provar que o físico não existe, né? Que, na verdade, quando chega lá no átomo, o átomo ainda se divide em quarks, depois se divide em quantum, e chega, né, ao bóson de Higgs, ou a famosa centelha divina, né, a centelha de Deus. E dentro dessas conceitualizações é bem notado e demonstrado que tudo é frequência, em maior frequência e menor frequência. A densidade tem um nível de frequência mais baixo. À medida que a frequência vai aumentando, as coisas vão ficando mais sutis e
aí só o universo vai saber aonde chega as limitações disso, se é que tem. Mas a questão é que, sendo tudo frequência, devemos entender que nossos pensamentos, que a consciência, ela emite ondas. E essas ondas são frequência. Frequência são ciclos, né? Mais uma vez faz falta a nossa lousa, mas depois vocês podem pesquisar a prova, né, da dupla fenda e algumas outras provinhas que existem aí na internet, no YouTube, que mostram, esclarecem um pouco mais a física quântica. E eu gostaria de sugerir a todos que estão ouvindo que estudassem e conhecessem o mínimo de física quântica. Poxa, mas eu nem estudo, tenho direito, como que eu vou falar de física quântica? Não, nós não precisamos ficar falando da física quântica. Nós precisamos entender o mínimo que a física quântica tem proporcionado de conhecimento para que a gente entenda o nosso estado de matéria e tudo que se refere a isso, ou seja, nossas vidas. Sendo o pensamento a emissão de ondas, chegamos naquela conceitualização. Nós criamos a nossa realidade porque é provado, né? Na verdade foi um acidente que descobriram isso, mas é provado que quando nós olhamos alguma coisa, ela tem um outro estado que quando nós não olhamos é diferente. Isso é tudo um resumo, tá? Não vou entrar em detalhes técnicos porque é bem assim, a gente tem que seguir uma sequência de estudo. Mas, baseado nesses conceitos, a gente vai começar a entender que nossa mente, então, é uma grande fonte de criação. Porque se nós emitimos essas ondas, e essas ondas têm a capacidade de se tornarem frequência, e que tem, por sinal, a capacidade de se tornar, em algum momento, matéria, então é o famoso colapsar uma onda, né? Tem um professor aí, professor Hélio Couto, excelente professor, por sinal, altamente recomendável, muito sério, gosto muito do trabalho dele. Tem um trabalho de ressonância harmônica que vale a pena entender e estudar. Esse professor, ele usa muito o termo de colapsar a onda, ou seja, criar uma estrutura mental de maneira com que o que nós pensamos já se torne realidade em nossos pensamentos. É um pouco do que nós falamos do O Segredo ontem, né? Mas esse exercício nos dá resultados assim surpreendentes. Eu estou para dizer que nós estamos conversando aqui hoje graças a um trabalho que eu fiz de ressonância harmônica há um tempo atrás. E colapsei essa onda, ou seja, fiz tudo o necessário e estamos aqui conversando, né? O grupo se formou, os missionários de Chan estão tomando forma, o nosso grupo, vocês estarem aqui, fazem parte desse processo, desse meu pensamento, e é lógico que várias coisas vão se adaptando no meio do caminho e a gente vai tendo que trabalhar novamente a nossa mente e vai tendo que trabalhar
as novas, corrigindo o curso daquilo que nós almejamos. Então, quando a gente fala de poder da mente nos tempos atuais, a gente está falando muito da física quântica. Há tempos haviam em que nós falássemos do poder da mente, já conectava diretamente à parapsicologia, que é o parapsiquismo, o estudo dos parapsiquismos, que na verdade não são poderes da mente. Aí que mudou a conotação de tudo, porque o parapsiquismo é um atributo da alma, né? Ela se manifesta através de nosso corpo físico porque é o que nós estamos habitando. Mas o parapsiquismo, ele é algo que você traz com a sua consciência e que se manifesta através, lógico, de alguns atributos físicos que você escolheu antes de encarnar a ter esses atributos para trabalhar eles de alguma maneira. Infelizmente, como não temos memórias dessas propostas que nós nos fizemos antes de reencarnar, então às vezes nós ficamos perdidos com esse parapsiquismo e também a mediunidade. Então as pessoas ficam se lamentando porque algumas coisas acontecem com elas, ocorrem com elas, e elas começam a ter medo. O medo é nada mais nada menos que a insegurança por aquilo que não conhece. Porque à medida que, se a pessoa se propõe a conhecer aquilo que que está acontecendo com ela, certamente ela vai encontrar algumas as respostas necessárias para que ela perca o medo daquilo lá, daqueles atributos que ela tem, e ela comece a usufruir daquilo e perceber que usando positivamente aquilo vai fazendo melhor para ela e ela vai se encaixando dentro desses quesitos de parapsiquismo ou mediunidade. A conversa toda está voltando muito para a mediunidade, eu tenho percebido aqui, porque eu vou falando com vocês, eu acabo captando um pouco a mensagem dos mentores e eu perco até um pouco o raciocínio na hora de falar, porque às vezes eu quero falar uma coisa e vem outra para dizer. Então, bem, nós vamos esquecer um pouco do poder da mente. Nós brevemente então entendemos que para estudar o poder da mente hoje nós temos que primeiro estudar um pouco de física quântica para depois entender a capacidade, toda a capacidade mental, psíquica, parapsíquica e mediúnica desse aspecto mental, né? Que nós chamamos de poder da mente e que antigamente falávamos dentro da parapsicologia que eram atributos, que eram poderes que a mente existia, que então descobriu-se através de estudos que é um atributo da consciência manifesta no corpo físico em que nós estamos. Eu vou pedir 10 segundos para vocês, para eu me sintonizar um pouquinho, para que eu gostaria de solicitar então ao mentor disponível que queira passar alguma mensagem, que queira transmitir alguma informação aos nossos irmãos.
Eu saúdo, amados irmãos, a todos que nos acompanham, a todos que estão buscando lucidez, a todos que estão buscando o conhecer de sua essência, o conhecer de sua missão neste planeta. Hoje utilizamos de todas as tecnologias possíveis para que vos chegue todas as mensagens, para que vos chegue todos os ensinamentos que outrora tivemos muitas dificuldades em fazer com que essas informações proliferassem de modo tão rápido e simultâneo. Nos é grato afirmar que muitos que aqui estão, que visualizam as palavras que saem dessa boca, entendem já de forma tranquila e serena que nada mais se trata do que canalizar as orientações que vêm conforme as frequências com o qual estão engajados. É muito fácil o trabalho daqueles que buscam o caminho de luz. É muito fácil entender, compreender, inclusive aceitar, se é que assim o aceitam. Desde muito dizemos palavras diversas, por diversos meios de comunicação, ao qual vocês mesmos nos criaram conforme a sua imagem e a sua semelhança. Nos criaram asas, nos criaram auréolas, nos criaram espadas, nos criaram formas, vestimentas e até nossas condutas. Amados irmãos, somos tão luz como vós o sois. Somos tão iguais a vocês que vocês se entristeceriam de que buscaram tanto para encontrar algo tão próximo. Nós somos iguais e semelhantes em todos os aspectos da vida, em todo este universo. O momento da fisicalidade é apenas um breve instante da existência, independente do mundo ao qual habitam. Vossa formação física depende tão somente do mundo que estás a estagiar em sua jornada evolutiva de reencontro ao eu sou o que sou. Deveis entender com simplicidade, deveis entender com claridade que não existem grandes distâncias entre nós
entre vocês, entre os superiores a nós, entre aos que não estão no mesmo nível que estamos nesse momento. Não julgueis, não pré-julgueis. Entendam que a consciência somente passa e transpassa os níveis conscienciais como momentos de experiência, de aprendizado, em que cada ação, em que cada momento, as condições são das mais variáveis. Entendei aqueles que vieram antes de vós, entendam aqueles que vieram após vocês. Muitos de nós já galgamos os mesmos passos que vos guiam hoje. E muitos ainda existem que ainda galgarão os passos que galgam agora. Entendam com lucidez, com serenidade, com tranquilidade, que somos acessíveis à grande maioria desta humanidade, bastando vossa entrega ao vosso interior, aos vossos princípios de vibração. Vossas frequências vibracionais são o que nos unem ou o que nos afastam. Entendei definitivamente que são suas ações que os trarão paz e que são suas próprias ações que lhes trazem a dita dor. A dor nada mais é do que a ausência de conexão com o divino, do que a falta de conhecimento do espaço infinito e de vossas missões como seres, como consciências, como centelhas. Se todos somos um, por que então se mantém após o conhecimento que se lhe é esclarecido, de dividir ainda mais vossas consciências? O grande objetivo é entrar em harmonia, em sincronicidade, consciência a consciência, até o momento em que reconheçais que todos sois um e que todos somos um. Nos colocam características diversas, dando-nos nomes, dando-nos formatos, dando-nos todas as atribuições que vós mesmos criaram dentro de vossa mente, de vossos princípios terrestres. Fato é que a materialidade traz grande diferença dentro da necessidade do físico de cada consciência
que se manifestará. Planetas A em que não há água, planetas A em que não há terra, planetas A que não se respira o oxigênio. Com as infinitas possibilidades desse grandioso universo, infinitas são as características físicas daqueles que ali vivem. Não julgueis, não pré-julgueis aquilo que não conhecem. Se não se há dado o grande contato massivo a essa humanidade, como podeis, então, criar alegorias, criar sintonias diversas, dando nome, dando aspecto a coisas que ainda não os conheceis? Muitos neste planeta tiveram a oportunidade de conhecer-nos em fisicalidade, porque assim o decidimos. Nos questionam constantemente o porquê não fazemos os contatos que assim o desejam. Pensais apenas pelo ego, pela vontade que tens em que solucionemos vossos problemas. No entanto, estamos aqui para apoiar-lhes, para ajudar-lhes, para orientá-los, para que compreendam o momento de ascensão planetária, para que compreendam a necessidade de elevação vibracional. Viveis em pleno momento de transição planetária. Entendeis, então, que muitas coisas ainda ocorrerão para que estemos presentes em massa e visivelmente para toda a humanidade. Senti-nos com vossas almas. Existe um grande movimento entre consciências terrestres e não terrestres, ascensos e não ascensos, que estão se movimentando em prol desse despertar coletivo que é necessário para este planeta. Frequências várias, tecnologias várias, trabalhos vários estão sendo feitos e realizados dia e noite, incessantemente, dando a oportunidade para que cada um de vós possa restabelecer seu contato com seu eu interior, para que definitivamente despertem para uma realidade que vai além de vossa concepção meramente humana. Entendei que vosso livre-arbítrio tem a capacidade de torná-los criadores, co-criadores, como os deuses que assim os julgam. Porém, vosso livre-arbítrio tem o mesmo poder de encaminhá-los para a senda do erro,
do engano. Fato é que muitos estão ao borde do sofrimento, da angústia, do desespero, pois sim, suas almas estão vazias, porém estão vazias de ser. Passaram diversos períodos de sua vida em ter, e ao ter, deixaram de ser. Percebam que enquanto se preocupam com vossas mazelas, com vossas emotividades, com os vossos delírios frenéticos de consumo, percebam que isso vos traz sofrimento, angústia. Entendeis, irmãos, que podeis viver em harmonia entre a fisicalidade, a materialidade, a espiritualidade e a expansão de consciência. Determinai vossos tempos conforme a vossa vontade de crescimento e de entrega ao seu verdadeiro ser. Trazemos a intuição a muito de vocês. Trazemos condições diversas para que tenham a oportunidade de crescimento, de despertar, de experiência. Porém, esperamos que se entregueis a cada vez mais ao vosso equilíbrio, à vossa busca interior, para que finalmente possamos dar o contato a cada um de vós. Somos seus mentores, somos seus amigos, somos seus irmãos, somos a luz que vós também sois. Somos luz. A vós deixo minhas saudações de paz, de amor, de tranquilidade, de harmonia e, acima de tudo, o desejo que se entreguem ao conhecimento de vós mesmos. Dai atenção mais a si e menos ao fora. Busque dentro de seu mundo interior o que nunca encontrarás em seu mundo exterior. Eu saúdo na luz, amados irmãos. Eu sou Kalaktrikan. Amados irmãos, para mim é uma situação bem diferente. Canalizar assim na frente de tanta gente.
e ficar gravado ainda, né? Geralmente quando nós fazemos as nossas meditações, existe um momento que a gente está tão elevado que vem uma canalização com tema pro dia. Eu estava sentindo realmente que isso poderia acontecer, mas confesso que para mim é uma situação nova. A energia que isso envolve aos irmãos que são videntes ou clarividentes podem fazer seus comentários, porque a energia que envolve, eu lhes garanto que a energia que eu estou sentindo aqui agora é uma coisa fora de série. Eu estou para dizer que chega a dar vergonha pelo tipo de energia que a gente vivencia dentro dessa densidade, né? A gente é tão falho, a gente é tão teimoso. Porque nós temos nas nossas mãos um mundo de conhecimento, um mundo de saber. E às vezes a gente não dá atenção a isso. É difícil explicar comigo aqui, numa sala fechada, falando na frente de câmeras, mas sabendo que está chegando aí a milhares de pessoas. É difícil para a gente saber expressar momentos como esses. Além da paz, desse amor fraterno que vem de maneira tão forte, dá vontade de abraçar todo mundo, de amar todo mundo, de resolver o problema de todo mundo. Essa é a sensação que a gente fica. Mas o que eu tenho a dizer é que oxalá possamos fazer o nosso papel, que a gente possa usar dessas informações, desses ensinamentos, dessas palavras, desses irmãos de luz, que tanto se esforçam, né? São irmãos mais velhos, tratando de nos cuidar, de nos orientar, né? Faz isso, não faz aquilo. É tipo irmãos mais velhos mesmo. Mas que a gente possa, acima de tudo, transformar tudo isso que a gente tem falado, que tem ouvido, em ação, né? Que o nosso cotidiano, a gente consiga transformar verdadeiramente os nossos estudos, né? Aquilo que nós falamos, que ela não seja mera curiosidade e que sim seja um agente transformador, né? Que o nosso dia, a nossa noite, que terminando essa live, essa conversa, que ela possa ser, a gente possa transmitir essa espiritualidade aos outros, que a gente possa se encontrar, que eu desejo que cada um de vocês que estão acompanhando, que possa se encontrar no seu caminho, que possa sair de seu sofrimento, sair do seu momento de dor. Não tenho pena da dor de ninguém, porque eu acho que as dores, às vezes, a maioria das vezes, ela nos traz ensinamento, nos traz crescimento. Às vezes é duro passar por aquele momento, mas no dia depois a gente acaba dando risada, que como a gente podia ser tão bobo ter sofrido por aquela situação.
Mas essas coisas que nos acontecem são aquelas que dão um chute no nosso traseiro para a gente pular para frente, né? E é importante e é uma coisa que eu insisto muito, que as palavras se tornem carne, né? Que nós possamos usar todas essas informações em prol do melhor. Irmãos, gostaria de agradecer a todos a presença de vocês. Hoje eu não vou considerar a quarta aula, porque eu acho que a aula ela é um pouco mais didática. Eu vou considerar como uma live extraordinária, de extraordinária mesmo, porque a sensação que fica aqui é uma sensação muito gostosa, uma energia muito gostosa, o ambiente está muito gostoso aqui. Espero que de alguma maneira essas mensagens possam ter lhe servido, né? Lhe dado um norte. Lembro que não existe uma verdade absoluta, não existe um dono da verdade. Eu acho que independente de suas crenças, de seu caminho, de sua jornada, eu acho que todo mundo tem o direito e o dever de vivenciar a sua própria experiência, vivenciar a sua própria jornada. O único que eu insisto é que você viva as suas próprias experiências, não viva as experiências dos outros, porque se o outro, de alguma maneira, estiver cometendo um erro, você vai cometer um erro de tabela. Então, propositalmente ou não, conscientemente ou não, o outro pode estar cometendo um equívoco. Não caia nesse erro junto. Então viva você, suas próprias experiências. O que eu gostaria de orientar todos e é o esforço que eu gostaria de estar fazendo junto com vocês através de orientação do que é uma mediunidade, do que é uma canalização, os processos da canalização. Eu vou fazer o seguinte, amanhã, terça-feira, eu vou fazer às 8 da noite a quarta aula sobre os princípios da canalização. Nós vamos falar sobre a mediunidade, incorporação, e nós vamos falar sobre a canalização. Como nós podemos canalizar? Como nós podemos entrar em sintonia com irmãos de luz para que nos tragam informação que sejam de benefício para nós e para aqueles que estão ao nosso redor. Né? Assim nós começamos canalizando informações para si e depois acabamos até ampliando à medida do possível, à medida que a gente vai tendo mais força, mais entendimento, mais fluência nessa canalização para outras pessoas. E usar a mediunidade ao nosso favor. Vamos utilizar essas características ao nosso favor. Não vamos nos permitir que essas características que nos foram permitidas ter, que nós escolhemos ter, clarividência, vidência, incorporação, clareaudiência, clareoliência, clarissapiência e diversas outras. Se existem essas características, todo mundo tem um pouco delas, em maior ou menor nível afloradas. Então nós vamos começar a falar sobre elas para que vocês se entendam, se conheçam e tenham a capacidade de usar isso ao seu favor para entrar em contato com sua essência interior e que possam buscar seu caminho através do seu contato com o seu Deus interior, que é o Deus exterior, que é o tudo que é. Então, amanhã eu vou esperar vocês às 8 da noite, para tomara que não tenhamos. Eu vou tratar de usar o notebook agora, eu vou implantar ainda hoje
esse novo sistema aí. Nós ainda vamos continuar com live essa semana. Semana que vem, definitivamente, nós vamos utilizar uma outra plataforma que vai ser excelente para estudo, tá bom? Pelo menos nos nossos dias de aula. Gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos, desejar muita luz, muito amor, desejar uma transformação verdadeira para melhor. Se está melhor, que seja melhor ainda, e que se tiver melhor ainda, que seja melhor ainda. E que nossas ações sejam de luz, né? Com seus filhos, com suas esposas, com seus maridos, seus pais, seus irmãos, seus amigos, colegas, com seres humanos, com seres espirituais e assim por diante. Que sejamos luz e encontremos a luz que existe em cada ser, porque assim nós vamos aprender a respeitá-los como essa luz que eles são. Tá bem? Namastê, amados irmãos. Amo todos vocês. Sejam luz. Sejamos luz. Tchau, tchau. Ixi. Um beijão, irmãos. Nossa, quanto coraçãozinho. Gratidão a todos. Assim não dá vontade de desligar isso, não. Não dá vontade de desligar. Gratidão por esse coração, acho tão bonito isso. Assim eu vou ficar aqui. Fiquem com Deus, gente. Um abração para todo mundo, aos irmãozinhos, às irmãzinhas e todas as suas famílias, irmãos e tudo isso. Gente, eu vou desligar, não vou ver mais coração não, tá me dando pena aqui.